Pais ativados, como vocês estão? Estamos aqui com o pastor Tiago Chagas, que veio nos presentear com a sua presença na nossa conferência. É uma honra ter o senhor aqui, seja Honra é muito minha. bem-vindo. E temos algumas perguntas para o senhor. Primeiramente, pastor, falando inicialmente sobre o senhor, né? Como foi o seu processo de ativação? Como é que o senhor foi ativado, tanto vida com Cristo como no ministério? Como começou? Minha ativação já faz 23 anos. Eu tinha 15 anos, né? Eu brinco que eu sou igual a ambulância de prefeitura, bom de ano e ruim de quilometragem, né? Eu vou fazer 37 agora, mas eu tinha 15 anos e a minha ativação foi bem drástica. Eu tava assim numa temporada é, meio que... Eu não classifico desviado, mas eu tava assim meio Raimundo, sabe? Um pé na igreja, outro no mundo. E a gente acabou se envolvendo em um acidente de carro e eu perdi um amigo. E tinha algo muito sério nisso tudo, porque eu estava sentado na cadeira que ele se sentou e na última hora nós trocamos de carro. O carro que ele estava capotou, só ele faleceu e então aquele lugar era meu. E naqueles dias Deus usou um profeta com uma palavra muito assertiva e ali foi uma ativação ministerial. 3 anos depois, Jesus me tirou de lá, de perto de São José do Rio Preto, Novo Horizonte, me trouxe aqui para Pinda. Eu morei aqui, fiz seminário, estudei aqui, cheguei aqui com 18 anos. E foi aqui em Pinda que eu tive uma experiência de conversão genuína. Eu já pregava, já estava ativado ministerialmente, mas eu não tinha uma consciência do evangelho de Jesus, da graça, do pecado e da redenção. E aí aqui numa aula da carta aos Romanos, numa manhã de terça-feira, 11 da manhã, Romanos 3:23, Jesus trouxe meu coração ao evangelho e de lá para cá eu tenho amado Jesus acima de tudo. Amém. A sua família também é cristã ou o senhor foi o primeiro? Na minha mãe e meu pai, eu nasci já numa casa cristã, né? Na verdade, a minha mãe foi a primeira de 9 irmãos que se converteu. Ela se converteu numa igreja presbiteriana aos 18 anos, depois ela foi batizada no Espírito Santo, levaram ela numa Assembleia de Deus, e aí começou a nossa história. A minha mãe, Deus usou ela ganhou praticamente todos os irmãos para Cristo, minha avó, meu avô, e eu já nasci nesse ambiente aí de igreja. Entendi. E nesse contexto, né, nossa conferência tema ativados, né? O que é ser ativado para o senhor? Para nós jovens que estamos acompanhando, estamos vivenciando esse tema. O que é ser ativado? Eu vou falar um pouco disso mais tarde. Para mim, a ativação ela é a base de um ciclo que precisa se completar, né? Eu chamo esse do ciclo do avivamento completo, que é o despertar, é o envio para uma colheita, é essa colheita se transformar em uma repercussão e uma reforma social e isso virar um legado. Então a ativação é uma atividade sobrenatural do espírito para despertar avivalistas, mas ela é só a primeira parte, né? Existe uma expectativa de Deus que esse avivalista que foi despertado, ele se torne alguém que participe ativamente da grande comissão. A grande comissão precisa gerar uma revolução social, uma transformação social, e eles precisam entregar esse bastão para uma nova geração com uma sociedade melhor, com valores cristãos e com uma consciência da presença de Deus mais ativa. Então, avivamento, despertamento, ativação é o primeiro passo desse ciclo, é o start. Amém. E pastor, o que você acha que nós, como jovens, adolescentes, precisamos ouvir nesse tempo? O que nós precisamos nos atentar e despertar, como você falou? Nós precisamos ouvir o que nesse tempo? Que palavras o senhor acha que nós temos que nos atentar? Deus me deu uma mensagem para pregar para vocês específica, e o título é Avivamento Sustentável. Então veja, vocês são a geração que tem mais ferramentas que já existiu. As redes sociais, né, a tecnologia, a inteligência artificial, o que muita gente acha que é problema para a propagação do evangelho, eu vejo como oportunidade. Né? Então, por exemplo, Paulo, quando foi levar o evangelho nos seus dias, ele se cercou das oportunidades que o mundo greco-romano tinha e ele utilizou tudo isso. Porém, a geração de vocês é a geração mais frágil emocionalmente que nós já tivemos. Ela é a geração mais adoecida emocionalmente, né? Eu tenho um dado recente, agora de 2024, que o Brasil tem 26% da sua população
sofrendo com algum transtorno emocional. Só que quando você recorta isso na faixa etária de 18 a 24 anos, essa estimativa sobe para 31%. Ou seja, os jovens de hoje, eles são extremamente poderosos, mas eles são frágeis nas suas emoções. Então eu acredito que o grande desafio que a geração de vocês tem é entender que a unção, ela é como uma espada, mas a emoção, ela é o escudo. Então a espada faz você avançar, mas o escudo faz você permanecer. Então, eu acredito que vocês têm uma grande oportunidade de tocar lugares que a minha geração precisou se adaptar. Eu precisei aprender a lidar com câmera, a lidar com rede social. Eu não nasci nisso. Eu vi o computador chegar e as coisas acontecerem. A geração de vocês não, vocês já nasceram nesse ambiente. Então, vocês têm condições de levar a mensagem numa velocidade muito maior. Mas se vocês não encararem o desafio de realmente amadurecer emocionalmente, certo? A alma que não é curada, a unção, ela é uma bomba relógio. Se a unção vem em uma alma que não é curada, em algum momento isso vai dar problema. E a gente vai ver isso hoje. E o senhor está lançando um livro hoje, né? Jesus para Ansiosos, que eu já recomendo, que eu já dei uma pesquisada. E o senhor como pastor, como líder, né? E nós como jovens, o senhor mesmo falou, né? Uma geração que é frágil e que emocionalmente é muito atacada, vamos dizer assim. Como é que o senhor enxerga essa relação com relação a transtornos mentais ou às vezes um desequilíbrio emocional para uma geração que Paulo diz que é forte, mas também para uma liderança que tem que ser um modelo e uma referência? Como é que isso se encaixaria? Eu acredito que o grande desafio que a geração de vocês vai ter que entender é que a fé bíblica, ela não é sobre performance. Ela é sobre se tornar como Jesus. Então, a alta performance cobra um custo muito alto das emoções. E quando você está num ambiente de redes sociais, a sua alta performance vai ser comparada com a alta performance dele, dela, e isso tem por um tempo um poder de te fazer avançar, mas também tem, ela vai te colapsando, porque você sempre vai vendo fatias da vida dos outros. Então, eu acredito que a geração que vem, ela vai ter que aprender a ser emocionalmente saudável, inteligentemente espiritual, para que ela consiga suportar o peso de ser testemunha de Jesus nesses dias. Então, para mim, o grande desafio que vocês têm não é de competência, é um desafio de não ser apenas uma geração que tem a forma correta de falar, de pregar, o tênis do avivalista, a roupa do avivalista, a música do avivalista, mas é uma essência, esse homem interior vai precisar ser robusto para que ele possa suportar os dias que são maus. Então, não adianta eu dizer assim, Paulo disse que vocês são fortes, né? Mas a força, ela não pode ser só uma bravata, um jargão na minha boca. Eu tenho que fazer uma avaliação. Nós somos mesmo uma geração forte. E se não formos, precisamos buscar esse fortalecimento. Então eu acredito que esse é o maior desafio dessa nova geração. E outro ponto também do livro que eu achei muito interessante é a questão da chamada, né, de como o senhor foi divulgando, essa questão de, que o senhor falou, né, antes eu estava num lugar de falar sobre isso, depois eu passei por isso e tenho a oportunidade para pregar sobre isso. E é o que Jesus faz, né, ele veio, ele passou por tudo e nos dá esse escape, mostra como é que funciona. Daí o senhor como pastor, o que o senhor diria para os líderes, né, os que estão acima da gente, como jovens adolescentes, porque eu sei que não é fácil lidar com uma geração, tem o peso todo espiritual e também emocional. O que o senhor diria para esses líderes de jovens pastores? Eu acredito que as fórmulas que funcionaram antes, elas não funcionam agora. A Bíblia, a doutrina, ela é imutável. Ela é a base de tudo. Mas a ferramenta você precisa mudar. Então, não adianta você achar que problemas emocionais são simplesmente, sei lá, fraqueza e deixa pra lá, tal. Não. A gente precisa de uma interface. O que eu diria é, ciência e fé não estão em conflito. Então vai ter horas que eu vou precisar encaminhar alguém para uma psicoterapia cristã, vai ter horas que eu vou precisar de uma intervenção médica. Por quê? Porque
vocês são uma geração que funciona de uma forma que ninguém nunca funcionou antes. Então, eu creio que o maior desafio da liderança é conseguir fazer essa ponte geracional, né? Então, se a gente conseguir colocar ferramentas corretas e uma conversa geracional bem ajustada, a gente consegue tocar o coração de vocês. Amém. E, pastor, para encerrar, que nosso tempo é curto, você tem uma palavra para entregar pra gente, uma chave, algum conselho que o senhor gostaria de ter ouvido na sua juventude, no seu início? Algo que o senhor quer deixar pra gente aqui? Eu tenho. Então, pode liberar. Eu acho que um dos grandes equívocos que as redes sociais causaram na geração de vocês é pensar que a internet valida a autoridade. Então as pessoas hoje só querem aprender com quem é famoso ou com quem tem muito seguidor, com influencer. Você precisa de mentores que amem a Jesus e que tenham vida na vida real. Que tenha uma experiência de ser de Deus, não só na timeline, no feed, mas na prática. Porque se a geração de vocês ignorar a mentoria, ignorar o discipulado, vocês não vão ter as ferramentas que vocês precisam. Então, eu acredito que a grande chave para vocês, além de amar o Senhor acima de tudo, além de vida devocional, é realmente fazer como Eliseu, achar um mentor, um discipulador e abraçar isso como um código de vida. Eu acho que isso vai mudar toda a jornada de vocês para melhor. Amém. Muito obrigada, pastor. Prazer. Esperamos pela palavra dessa noite. Amém. Sei que o senhor vai derramar muito Em nome para de Jesus. disposição. Deus Amém. abençoe. Tchau, ativados.